Eu agradeço o convite da comissão organizadora, agradeço a mesa. É uma honra estar aqui com vocês. Já é difícil falar depois do Ícaro, depois da doutora Ana. Imagine falar de Acinetobacter multiresistente com relação a tratamento, ainda mais com uma tela piscando na sua frente o tempo todo. Bem, se passar me ajuda, né? Vamos lá. Não está passando também, viu? Não, mas não está passando. Não tá, agora passou. Não, passou e voltou. Vamos ver. Foi. Tá. Não tem conflito de interesse nenhum para essa apresentação. Bem, pessoal, eu acho que é interessante a gente entender contra quem estamos lutando aqui, né? Eu acho que o Ícaro passou várias coisas importantes, a doutora Ana também. E aquele slide que fala da interação entre virulência e resistência é fundamental, porque eu estava lembrando aqui durante a fala deles algumas situações em que eu passei na terapia intensiva, discutindo da beira-leito, interpretando o aspirado traqueal como colonização. Outro dia eu visito o intensivista, meu amigo, isolou na corrente sanguínea também. Então esse é o Acinetobacter, né? Um agente extremamente capcioso, tolerante ao meio ambiente, né? E que tem uma habilidade muito grande em sair da condição de colonização e contaminação e causar doença invasiva. Então é contra esse micro-organismo que nós estamos discutindo aqui, né? E por conta disso, vale a pena, antes da gente levar essa discussão para a beira do leito, lembrar que existem, né, assim, existem estratégias aí que nos auxiliam no sentido de coletivamente diminuir esses isolados, né? Isso é uma guerra, é uma luta, mas aparentemente existem estratégias aí que combinadas, né, multimodais, podem reduzir um pouco a disseminação cruzada desses micro-organismos. Então, esse é um primeiro ponto, né, que a gente precisa se assegurar dentro das nossas unidades. O segundo ponto é que, antes, de novo, né, de conversarmos de terapia específica na beira do leito, um bom programa de stewardship aparentemente consegue diminuir o número de isolados desses micro-organismos extremamente resistentes. Então, a gente precisa se certificar que a gente está fazendo controle ambiental, que a gente está fazendo epidemiologia hospitalar e que a gente faz também antimicrobial stewardship dos nossos hospitais. Isso é fundamental antes que a gente leve essa discussão para a beira do leito, né? Então vejam, esse é um slide que mostra bem isso, né? A gente consegue sim reduzir um pouco a seleção de resistência, reduzir o consumo de alguns antimicrobianos que reconhecidamente se associam à seleção de resistência em Acinetobacter. E agora sim, né, a gente vai tentar repassar com vocês aqui alguns pontos importantes com relação àqueles antibióticos classicamente conhecidos como atuantes em Acinetobacter, né? Mas a informação não é muito boa, né? Fazendo essa revisão, a gente encontra que não há um consenso, quer dizer, não é admitido que haja antibióticos de primeira linha para tratamento de Acinetobacter, né? E algumas razões estão aí embaixo. Então, limitação de atividade, mesmo que in vitro, né, sugerindo menor potência, multiplicidade de mecanismos de resistência que podem ser expressados ao mesmo tempo, como a doutora Ana falou, né? Limitações de PK/PD com relação aos antibióticos em acineto, para algumas infecções especialmente parenquimatosas, né? E falta de breakpoints específicos, né, para determinados antibióticos. Isso é algo que as três agências mais comuns enfrentam, tanto CLSI, quanto EMA e quanto o nosso BRCast aqui. Então, não temos ainda, infelizmente, um antibiótico padrão para Acinetobacter, como temos, por exemplo, oxacilina para estáfilos sensíveis, como temos ceftriaxona para pneumococo e assim por diante, né? Então, é algo que a gente tem que entender e aceitar, né? A partir disso, né, nós temos aqui que, na verdade, revisitar as boas práticas de stewardship com relação a esse micro-organismo, né? Uma vez que, a gente não para de piscar e vou começar a olhar ali, uma vez que a emergência de disseminação de isolados pan-resistentes, né, exige isso de nós. Então, a gente vai ter que olhar cada antibiótico, o que ele oferece de interessante com relação a PK/PD, o que ele oferece de interessante com relação
a associação e assim por diante, né? Ou seja, a gente vai ter que ser bastante rigoroso, retomar conceitos de farmacocinética, farmacodinâmica, uma vez que existe aí uma falta ainda, né, de antibióticos bem adaptados para esse tratamento. Esse é um recorte da última diretriz do IDSA com relação ao tratamento de micro-organismos gram-negativos multidroga resistentes, né? E vejam que o acineto foi incluído aí, né? Então ele considera já diretamente acinetos carba-R, quer dizer, resistentes a carbapenêmico, né? Alguns pontos interessantes. Primeiro, né, carbapenêmico é entendido como uma droga boa quando sensível, então a gente pode usar, inclusive em monoterapia até, pelo menos por essa referência, né? No entanto, dose máxima, né, 2 gramas de 8 em 8, infusão prolongada, né? O cuidado se dá quando eu tenho isolados resistentes, né, que é algo que a gente aprendeu a fazer com relação às enterobactérias, a gente mantinha associação com poliênico, né, especialmente quando tínhamos ali mix até 8, 16, e isso eu vejo que automaticamente foi transportado para a Acinetobacter e não há evidência que corrobore isso. Aliás, tem alguns estudos que mostram até uma piora nos desfechos. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado e evitar, né? A associação, nós vamos ver adiante, é algo que tem sido feito e a gente vai precisar fazer, mas essa associação polimixina com meropenem para Acinetobacter MDR parece que não é a melhor associação. Uma outra droga que a doutora Ana conversou, né, e eu gostaria de trazer para vocês, ao invés da tigeciclina, a minociclina, que aparentemente é mais estável com relação a esses isolados, mas a apresentação endovenosa a gente não tem no país e ninguém consegue tratar a Acinetobacter com minociclina por via oral em ambiente de terapia intensiva. Então não faz sentido, né? O que nós temos aqui de mais próximo é a tigeciclina, né? Ela preserva ainda a atividade in vitro numa parcela significativa dos nossos isolados, infelizmente isso tem diminuído muito, né? Eu não quero falar bobagem aqui, mas eu acho que no HC em Ribeirão a gente tem menos de 30% hoje dos isolados sensíveis da TIG ainda, né? Então está muito ruim. E quando esses valores de MIC ultrapassam 2, que é um corte ainda duvidoso sobre isso, é um corte que a gente adaptou dentro do bactéria para cineto, né, pelo CLSI, os desfechos são ruins, né? Então, uma vez que você se propõe a usar a tigeciclina nos seus esquemas de tratamento, procure usar quando há sensibilidade in vitro, né? Como a doutora Ana mostrou, parece que o principal mecanismo de resistência está associado a bombas de fluxo. Os bons aminoglicosídeos, né? Tanto o doutor Ícaro quanto a Ana mostraram que a gente tem visto uma perda de sensibilidade, né? Mas para a realidade de muitos hospitais ainda são opções de tratamento que se preservam, né? Ainda possíveis, né? Muito embora haja uma discrepância muito grande aí de sensibilidade in vitro para atividade em vivo, né? Já que existem aí sérias limitações de farmacocinética, especialmente com relação à distribuição em parênquima pulmonar, né? A toxicidade, né? E na literatura, né, você encontra muita série de casos mostrando aí falha terapêutica quando há a sua associação, ou mesmo você faz monoterapia com aminoglicosídeo. Ampicilina sulbactam. Está aí uma droga bastante interessante, né? Eu acho que, para o pessoal que tem mais tempo de casa aí, né, a gente tratou muito a Acinetobacter com ampicilbactam, né? Era uma opção segura, era uma opção feita em monoterapia, tratávamos pneumonia, infecção da corrente sanguínea, mas com o passar dos anos isso foi se perdendo, né? Foi havendo seleção de resistência, a seleção de resistência parece que é mais associada à alteração de PBP, apesar do sulbactam ter atividade intrínseca, né, nas PBPs do acineto, que é bastante curioso, o inibidor de beta-lactamase ter esse tipo de atividade, mas era uma droga potente, ativa, segura, que a gente perdeu a possibilidade de usá-la por seleção de resistência. No entanto, mais recentemente, isso é algo, para mim, bastante curioso e foi uma surpresa até encontrar que existe a proposta de retomar o uso do ampicilbactam, né, com algumas características que nos preocupam um pouco. Eu estava discutindo com a doutora Ana aqui agora há pouco, né, numa proposta, inclusive com isolados resistentes, mas com uma dose extremamente elevada, né? Então, essa é a proposta do IDSA com relação a isso. Então, 9 gramas de 8 em 8 horas, nós estamos falando de 27 gramas por dia, né, em bomba de infusão, certo? E isso, pelo menos aqui na descrição, podendo ser utilizado para aqueles isolados que são resistentes in vitro, né?
Eu confesso para vocês que eu não tenho experiência com esse tipo de posologia. A gente tem mantido Amphisobactam eventualmente com cepas resistentes, mas naquela posologia habitual que nós conhecemos, 3 gramas a cada 6 ou no máximo a cada 4 horas. Né? Mas é algo que, de repente, nessa situação de precariedade, eu vou dizer assim, é algo que possa ser considerado, né? Especialmente quando você começa a ter alguma evidência que corrobore esse tipo de uso. Né? E sim, claro, né? O que nós podemos esperar das polimixinas? Polimixina B, polimixina E, né? Acredito que para a imensa maioria dos senhores aqui também, né, nos seus hospitais, ainda há uma porcentagem bastante elevada de sensibilidade às polimixinas. Né? A gente aprendeu também que polimixina talvez não seja tão ruim assim, né? Mas sabidamente existem, de novo, muitas limitações de farmacocinética, né? Especialmente relacionadas à distribuição, à toxicidade, né? E também, né, a atividade, né, em resposta terapêutica. Então, existe algumas especificidades aqui com relação à apresentação, quer dizer, ao tipo de polimixina B ou colistina. Então, existe uma discussão que, eventualmente, para as infecções da corrente sanguínea, pela colistina se tratar de uma prodroga e ser necessário um metabolismo inicial, talvez fosse mais interessante fazer poli-B nas infecções da corrente sanguínea, né? Para as infecções do trato urinário, pela excreção elevada da colistina, seria melhor fazer a colistina no trato urinário, mas a literatura permite que a gente interprete como as duas sendo intercambiáveis. Né? Não há a necessidade formal de você dar preferência para uma ou para outra, certo? Algumas considerações com relação à dose de ataque, né? A maioria das referências sugerem que elas sejam feitas em dose de ataque, especialmente a polimixina, né? E alguma controvérsia com relação ao uso em infusão prolongada. Esse estudo eu trouxe para que não passasse em branco, né? Isso, lembra do Fernando Pessoa? Tudo aquilo que podia ter sido, mas não foi, parece que é o que aconteceu com o CEF, a gente fica pulando, é difícil, com o cefderocol, que é uma cefalosporina siderófora, né, que nos estudos in vitro apresentava uma excelente atividade contra o Acinetobacter, né, e outros gram-negativos MDR, inclusive com atividade contra algumas carbapenases, e que a gente imaginava, então, que teríamos uma nova opção, né, realmente ativa contra esses isolados. Mas, logo no estudo pivotal, né, os resultados foram ruins, especialmente, adivinhem com quem? Com Acinetobacter, especialmente em pneumonia, né? Havendo até ali a descrição de uma taxa de cura inferior, inclusive com mais mortes no grupo, no braço do estudo que tratou pacientes com Acinetobacter com cidofelocol, em comparação à melhor opção possível, né? Então, eu imagino que essa droga vai acabar sendo registrada no país, mas ela vai chegar aqui com uma série de questões ainda relacionadas à sua eficácia e segurança nessas infecções. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre estratégia, né? A gente discute muito isso, existe uma vasta literatura discutindo terapia combinada, monoterapia e assim por diante. Esse paper, ele é de 2014, é um paper antigo, mas esses autores, pessoal, se tiverem oportunidade de ler, leiam, porque eles são fantásticos, especialmente o Mika Paul, a Carmeli e o Leibovitch. São 3 autores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, que são muito rigorosos, muito criteriosos nas suas colocações, nos seus comentários, e eles são bastante críticos com relação à terapia combinada em infecções por bactérias gram-negativas, multiresistentes, especialmente com relação ao acineto, né? E as críticas vão desde a heterogeneidade dos estudos, a falta de cuidado com relação às escolhas que vão ser comparadas, né? A falta de cuidado com relação ao potencial dano colateral dessas prescrições, com relação à resistência, toxicidade, e que para esses autores aqui, né, muito embora a gente encontre muitos estudos in vitro mostrando algum sinergismo e morte bacteriana, eu vou mostrar para vocês que as principais publicações, quando tratam de meta-análise e de estudos clínicos, a evidência é fraca, não é robusta no sentido de fazermos associações, né?
Essa primeira referência talvez seja, ela não é tão nova assim, mas talvez seja a mais importante, né? uma grande meta-análise com revisão sistemática, avaliando estratégias combinadas de tratamento com relação não só ao Acinetobacter, mas enterobactérias multiresistentes, pseudomonas e assim por diante, né? Quando a gente vai fazer um recorte para Acinetobacter, né, em diversos cenários avaliando mortalidade, cura clínica, a gente não encontra superioridade. Em que se pese aqui, né, assim, a heterogeneidade dos estudos, a pouca quantidade de clinical trials, mas, por exemplo, nesse recorte aqui, né, não houve diferença nenhuma, né, entre a comparação entre terapia combinada e monoterapia, envolvendo sim ou não polimixina, isolados sensíveis in vitro ou não, né? Nenhuma diferença com relação à mortalidade, pelo menos. Quando a gente avalia essa mesma situação, só que agora, tomando cuidado de selecionar 2 drogas com sensibilidade in vitro, o impulso inicial seria, agora vai dar certo. Não deu, pessoal. Também não teve diferença nenhuma com relação à mortalidade quando se faz terapia combinada com 2 drogas ativas versus monoterapia. E quando a gente vai avaliar um desfecho talvez mais soft, mais light, cura clínica, né, a gente encontra só alguma tendência de melhora, de superioridade, por exemplo, só pelo menos nessa meta-análise, num estudo que avaliou infecção osteoarticular, né? Então, uma grande meta-análise, uma grande revisão sistemática com meta-análise, não mostrando superioridade da terapia combinada com relação à monoterapia. Um outro estudo que é muito impactante, nessa revisão do Consenso Internacional de Polimixina, né? E chega no momento lá da referência que ele vai tratar da polimixina em monoterapia ou terapia combinada contra infecções por Acinetobacter. Eu coloquei o recorte aqui do lado e depois eu ajudo vocês aqui, né? Mais uma vez, o painel de 15 membros desse consenso sugere que a terapia combinada deve ser adotada, né, em isolados susceptíveis in vitro. Então, você vai fazer a polimixina obrigatoriamente com mais um isolado sensível in vitro. A recomendação ganhou em favor dessa associação por 10-5. Por outro lado, quando você tem, quando não há outra opção susceptível, o painel votou que prefira monoterapia. É chocante, eu sei. Tanto é que, olha quanto foi o placar aqui, 8-7, né? Isso é muito discutível, mas pelo menos é um documento de peso, né? E que talvez não seja o melhor caminho a ser tomado, mas mostra o quanto há de incerteza com relação a isso, né? Então, pessoal, apesar dessa aparente tendência da literatura, pelo menos até agora, né, e não corroborar o uso da terapia combinada, nós vamos fazer terapia combinada, né? Nós vamos chegar na beira do leito, o intensivista vai, né, nos pressionar bastante, nós vamos ficar preocupados em esquecer da analogia de Hill, de plausibilidade biológica, e nós vamos fazer terapia combinada, né? Então, sendo assim, quais seriam, então, aquilo que a gente entende como boa prática para isso? Como fazer isso da melhor maneira possível, né? E eu fiz um compilado aí dessa revisão que eu fiz. Primeiro, as polimixinas, quando sensíveis, devem fazer parte do esquema, né? Procure associar sempre opções que têm sensibilidade in vitro, certo? Faça associações quando parâmetros de PK/PD são interessantes para aquela síndrome infecciosa que você vai tratar. Um exemplo, você está tratando uma infecção intraabdominal grave, você tem lá sensibilidade a poli, sensibilidade a TIGE e a micacina. Prefira a TIGE, tem registro em bula, tem um volume de distribuição elevado, então é isso que a gente procura, né? Volta a tela. Bem, em isolados resistentes, eventualmente você vai ter a polimixina e nenhum outro, né? Nessa situação, procura um isolado que, classicamente, historicamente, tem atividade razoável contra acineto. Por exemplo, Ampicillobactam, né? Quer dizer, se tem que escolher algo resistente, escolha aquilo que tem uma performance melhor do ponto de vista microbiológico, tá?
considere os riscos de se associar mais de 2 antibióticos, né? Isso é uma crítica do Leibovitch que chama muita atenção. A gente, naquele afã, né, da situação de choque séptico na beira do leito, a gente vai lá e permite uma associação de 2, de 3, 4 antibióticos até. Tomem muito cuidado para isso, não há evidência que corrobore isso, especialmente quando as drogas que vão ser associadas são resistentes, né? E quando você tem sensibilidade a meropenem e ampicilbactam, né, isso é cada vez menos comum, evite fazer associação. Essas drogas ainda são entendidas como seguras quando há sensibilidade in vitro e, portanto, podem ser usadas em monoterapia. Esse é meu último slide, pessoal. Então, acho que, especialmente a partir da fala do Ícaro e da Ana, né, o Cinetobacter é um agente capcioso, difícil, né? Nós não temos ainda antibióticos ideais para tratamento dessas infecções, então a gente vai ter que ser bastante criativo, bastante rigoroso aí no sentido de retomar, né, de revivar, de lembrar de características favoráveis de PK/PD dos antibióticos que a gente tem para fazer o tratamento da melhor maneira desses pacientes. A terapia combinada até esse momento, né, pelos estudos disponíveis, ela parece que não se sustenta ainda, muito embora na prática clínica, né, na discussão com os colegas, vai haver aí uma tendência de se propor terapia combinada. Que se faça isso, mas tomando os cuidados que a gente acabou de discutir aqui. Obrigado, pessoal, pela atenção.